Pronto, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula do curso de Física 2 da Licenciatura em Matemática AD da UFPE. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre campo elétrico e também sobre potencial elétrico. Então, sobre campo elétrico, que faltou discutir na vez passada, foi falar sobre campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Bem, se é uniforme, significa que ele não depende do ponto, tá? Ele é o mesmo em todos os pontos em que ele atua. Então, é diferente do caso do campo gerado por uma carga pontiforme. Né? O campo gerado por uma carga pontiforme, a gente viu que ele diminui com o quadrado da distância. Quando eu aumento a distância, o campo diminui. Se eu dobro a distância, o campo diminui 4 vezes, e assim sucessivamente, tá? Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando ele é uniforme, ele é o mesmo em todos os pontos, certo? O campo é o mesmo, tem o mesmo valor, tá? Tem o mesmo vetor, é o mesmo vetor, é o mesmo em todos os pontos. Então, em geral, isso é gerado por, sei lá, vamos supor, um par de placas paralelas. Aqui em cima tem uma placa, digamos, que é uma placa positiva. Aqui embaixo tem uma outra placa negativa. Beleza? E aí, ó, lembra que o campo gerado por uma carga positiva é um campo de repulsão, de afastamento. Enquanto o campo gerado por uma carga negativa é um campo de aproximação. Então, como que são as linhas do campo elétrico aqui? Né? Como que os vetores se comportariam? É sempre saindo da parte positiva e se aproximando da parte negativa. Certo? Então, é sempre assim, ó, de cima é para baixo. Ele se afasta da parte positiva e se aproxima da parte negativa. Certo? Quando a gente se representa as linhas do campo elétrico, normalmente a gente desenha essas linhas com maior concentração na região em que o campo é mais intenso. Então, vê, por exemplo, se eu tivesse o campo gerado por uma carga, por duas cargas, digamos, tá? Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. O campo dessa carga positiva ele é de afastamento, o campo da carga negativa é de aproximação. Então, seria algo assim, né? As linhas de campo seriam mais ou menos assim. Certo? Sempre se afastando da positiva e se aproximando da negativa. O que é que significa a linha de campo? Significa que se eu solto alguma partícula aqui, por exemplo, a trajetória que a partícula vai seguir vai ser ao longo de uma linha dessa, certo? O vetor campo elétrico vai ser nessa direção aqui, certo? É tangencialmente a linha de campo. Então, como a velocidade ela é tangente à trajetória, o caminho que a curva percorre é ao longo dessa linha de campo, tá? Então, qual que é a ideia? Vê, nessa região aqui, ó, eu tenho uma concentração muito maior de linhas de campo elétrico do que aqui, tá? Então, nessa região de cá, onde a concentração é maior, é onde o campo é mais intenso. Repara que nessa região eu estou bem perto de uma das cargas, né? Quanto mais perto de uma das cargas eu estou, maior a intensidade, porque ela cresce com o quadrado. Quando eu estou longe das duas cargas, como é o caso aqui, o campo tem uma intensidade menor. Então, vê que a concentração de linhas de campo que eu desenho aqui nessa parte, ela é menor que a outra. Quanto maior for a concentração de linhas de campo, maior é a intensidade do campo naquela região. Como no nosso caso da aula de hoje agora aqui, o campo ele é uniforme, certo? O campo ele é uniforme, então as linhas têm que estar sempre igualmente espaçadas. Em qualquer região que eu olhar, a concentração de linhas de campo vai ser a mesma, tá?
sempre igualmente espaçadas. Se eu desenhar círculos sempre de mesmo comprimento, a concentração de linhas que eu vou ter vai ser sempre a mesma, ok? Então a ideia é essa: são campos que apontam, são linhas de campo que apontam sempre na mesma direção, tá? E igualmente espaçadas, para indicar que a intensidade do campo é a mesma em todos, em todas as regiões, em todos os pontos. Então aqui a observação é: quanto maior, quanto maior for a concentração de linhas de campo, maior a intensidade. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui para puxar isso aqui mais para cima um pouco para ganhar mais espaço, tá? É maior a intensidade do campo elétrico. Então, por conta disso, nesse caso aqui, as linhas de campo têm que estar igualmente espaçadas, porque ele é uniforme. Então, não, em qualquer região que eu olhar, a intensidade vai ser a mesma. As linhas de campo então, vão ser todas de mesmo tamanho e vão estar igualmente espaçadas. Aí vê, no caso do campo gerado espaçadas. No caso do campo gerado por uma carga pontiforme, a gente tem aquela fórmula, né? A gente tem aquela fórmula que a intensidade do campo é a constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora sobre o quadrado da distância. Essa é a intensidade do campo gerado por uma carga pontiforme. Só vale para a carga que seja pontiforme isso, tá? Se a carga não for pontiforme, essa fórmula não vale. Então, o que é que eu uso aqui no caso de uma questão que envolva algum campo elétrico uniforme? Eu tenho que usar aquela outra fórmula inicial, que relacionava o campo com a força elétrica. Lembra que a fórmula da força, ela era o quê? Constante vezes uma carga vezes a outra carga sobre o quadrado da distância. Então, é o campo vezes a outra carga. A força elétrica, ela é o campo vezes a carga de prova, tá? O campo vezes a carga de prova. Então, se eu colocar alguma carga aqui, eu tenho como relacionar a força que ela recebe, que atua sobre ela, e a intensidade do campo elétrico a partir dessa fórmula, tá certo? É isso que a gente vai fazer nos exercícios. Deixa eu selecionar alguns aqui para a gente discutir. Tá? Deixa eu só abrir aqui, voltar para a parte de campo elétrico, porque eu estava na parte de potencial, que é o nosso próximo assunto. Vamos lá. Pronto, vamos começar com essa daqui. Beleza. Pronto. Uma partícula de massa m e carga q é liberada a partir do repouso num campo elétrico uniforme de intensidade E. Supondo que a partícula esteja sujeita exclusivamente à ação do campo elétrico, a velocidade que atingirá t segundos depois de ter sido liberada será dada por. Certo? Velocidade, tá? Ela parte do repouso. Vamos pegar aqui as informações. Ela parte do repouso, então a velocidade inicial dela é zero, certo? Não tem unidades, tá? Então vamos deixar somente zero mesmo. Eu quero saber qual é a velocidade final. Ok? Eu sei que o campo tem intensidade E e a massa é M. Tá bom, então o que é que eu vou fazer aqui para achar a velocidade dela? Velocidade. Para achar a velocidade, eu preciso da aceleração, né? Pessoal, eu não sei a distância que essa carga que ela percorreu. Eu não sei qual foi a distância que essa carga percorreu ao longo desse experimento, tá?
Então, para eu calcular a velocidade final, eu tenho que usar alguma fórmula de velocidade, lá da parte de cinemática, que vocês viram em Física 1, que não envolva o espaço, tá certo? Então, eu vou usar a equação de Torricelli. Vocês lembram disso? A equação de Torricelli diz que v ao quadrado é igual a v zero ao quadrado menos duas vezes a aceleração delta t. Beleza? Não. 2A delta S. Desculpa, viajei aqui, tá? Eu vou usar a outra fórmula usual. Vou usar V igual a V0 mais a T. Tá? Vou usar essa fórmula aqui. Só para não ficar parecendo que eu não sei qual é a fórmula de Torricelli, ela é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Tá? Mas justamente eu não tenho isso aqui, então não posso usar essa fórmula. Foi mal aí pela breve viajada, tá? Eu vou usar essa fórmula aqui. Eu tenho a velocidade inicial, preciso da aceleração. Eu quero saber t segundos depois. O t, então, aqui, ó, é justamente outra grandeza que vai ficar literal, né? Ó, tá aqui, ó, t segundos depois. Então, eu tenho que achar a aceleração. Aceleração, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a segunda lei de Newton. A força resultante, certo? O módulo dela é igual a massa vezes a aceleração. A massa eu também tenho. Não, assim, não tenho, né? Mas é como se fosse um dos dados do meu, do meu problema. A resposta tem que ficar em função da massa. Tem que ficar em função da massa, da carga, certo? Do campo elétrico e do tempo. Então eu tenho que achar agora quem é a aceleração. Desculpa. Eu tenho que achar quem é a força, tá certo? A aceleração eu vou pegar dessa forma. E a força, eu pego a força a partir de onde? Do campo elétrico. Eu pego a partir dessa fórmula aqui, ó. Força é igual a carga vezes campo elétrico. Esses dados eu tenho, né? Eu tenho a carga e o campo. São as grandezas que a questão me deu aqui. Só que é tudo do literal, tá? Mas ela me deu a carga e o campo. É como se eu pudesse usar esses valores aí e a resposta ficar em termos desses valores. Então, como é que fica aqui a fórmula? Fica a carga vezes o campo é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que ela parte do repouso, então V0 é zero. Então eu elimino aqui, ó. Certo? Qual a fórmula ficou, então? Eu quero saber a velocidade final dela, né? Então, eu vou ter V igual a aceleração. Como é que eu acho a aceleração aqui? A aceleração, eu isolo, vai ser Q vezes E sobre M. Então, vai ser Q vezes E sobre M. E ainda tinha tempo ali, né? A resposta final, Q vezes E sobre M. Q vezes E vezes T sobre M. Q vezes E vezes T sobre M, letra A. Tá claro, pessoal? Teve que só sair buscando as fórmulas, porque não tinha nenhum dado, tá? Então a gente tinha que só deixar o resultado em termos das grandezas, né, que estão indicadas no enunciado. E na resposta, né? Ver que todas elas envolvem massa, tempo, a carga e o campo elétrico. Aí a gente tem que sair relacionando essas coisas usando essas fórmulas aí. Alguma pergunta? Não, professor. Beleza, né? Deixa eu ver mais um aqui para a gente fazer. Ó, vou pegar aqui uma questão mais ou menos teórica, tá? Para a gente ver em termos do que eu expliquei no comecinho da aula. Ó, uma carga pontual positiva é lançada com velocidade igual a V0 no campo elétrico representado por suas linhas de força, como mostra a figura abaixo. Então, letra A, nos pontos A e B a carga possui acelerações iguais. A aceleração da carga no ponto A é menor que no ponto B. A aceleração da carga no ponto A é maior que no ponto B. A velocidade da carga em A é maior que a velocidade em B.
e a velocidade da carga é a mesma em A e em B. Primeiro, como é a força que vai atuar nessa carga? A carga está colocada aqui no ponto A, né? E é uma carga positiva. Lembra que eu tinha explicado, né? Se a carga de prova for positiva, a força atua na mesma direção, beleza? Na mesma direção do vetor campo elétrico. Se a carga de prova for negativa, a força atua na direção oposta à do vetor campo elétrico. Então é só eu levar em consideração aqui, ó. A força vai apontar para o mesmo sentido que as linhas de campo apontam. Beleza? Essa é a força elétrica. A força elétrica no ponto A. Aí eu tenho que saber, a força elétrica no ponto A, ela vai para que lado? Bem, esse campo elétrico, ele é uniforme? Não, né? Ele não é uniforme. Mas vê, quais grandezas que tem envolvidas aqui? Aceleração, força, velocidade. Então vamos tentar relacionar todas essas coisas, tá? A aceleração eu relaciono com a força pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Velocidade é V0 mais AT. A aceleração eu tenho que discutir aqui. Ela é constante ou não? O campo elétrico, ele é constante aqui? O campo elétrico não é constante, né? Repara que as linhas dele estão variando, não são linhas paralelas, não são linhas retas, beleza? São linhas que estão variando. Pelo que eu tinha explicado, nessa região aqui, o campo é mais intenso do que aqui, ou o contrário? É mais intenso onde? Perto de A ou perto de B? Lembra da explicação. Quanto a minha densidade de linhas for maior, quando eu tiver maior concentração de linhas, o campo é maior. O campo é maior quando a concentração de linhas é maior. Então, o campo é maior perto de B. Porque naquele espacinho pequeno tem mais linhas do que lá perto de A. Para concentrar 5 linhas de campo lá perto de A, eu tinha que fazer um círculo, né, bem maior do que o círculo que eu fiz perto de B. Tá certo? Então, o campo é maior aqui. O campo é maior aqui. Vamos começar do final para o começo. Ó. Tem força, tem uma força atuando sobre essa carga, né? A força atua da esquerda para a direita, tá puxando para a direita. Se tem força, tem aceleração. E se tem aceleração, a velocidade vai o quê? Aumentar, certo? A aceleração ela é positiva, ela aponta no mesmo sentido da força e a força atua no mesmo sentido da velocidade. Tá tudo paralelo aqui na mesma direção. Então a força ela vai contribuir com que a velocidade aumente. Então quanto mais eu me afastar do ponto A, quanto mais essa carga se movimentar, mais rápido ela vai. Beleza? Mais rápido ela vai. Nessa parte aqui, ó, quando ela for andando aqui, até aqui na frente, nessa parte aqui o campo está uniforme. As linhas estão igualmente espaçadas. Então, nessa parte, a aceleração ela é constante. Então, quando ela chega até aqui, a aceleração dela é a mesma até aqui e positiva, porque está na mesma direção da velocidade. Então, a velocidade aumentou. Quanto mais para a direita a carga for, maior é a velocidade. Quando ela passa nesse pedacinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho, a aceleração ela é variável. Mas essa aceleração está aumentando ou diminuindo? Vamos lembrar. Quanto mais concentradas estiverem as linhas, maior é o campo. Quanto maior o campo,
maior é a força. E quanto maior for a força, maior é a aceleração. Certo? Então, quando eu fizer com que essas cargas se concentrem, a aceleração aumenta. Então, nessa parte aqui, ó, a aceleração ela é crescente. A velocidade também vai ser crescente. Beleza? Quando chega nessa última parte aqui, as linhas ficaram igualmente espaçadas novamente. Então, aqui a aceleração ela é constante de novo. Mas ela é maior do que era no começo e sempre positiva. O que aconteceu, então? A velocidade aumentou cada vez mais. À medida que a partícula foi se movimentando para a direita, ela foi ficando cada vez mais rápida. Então, a velocidade da carga é a mesma em A e em B? Não, a letra E está errada. Letra D. A velocidade da carga em A é maior que a em B? Não, em B é maior. Porque a aceleração ela era positiva, ela apontava no mesmo sinal da velocidade. A aceleração da carga no ponto A é maior do que no ponto B? É não. Por quê? Nessa região aqui, a aceleração ela é constante. Nessa aqui também é constante. Mas nessa aqui do meio, a aceleração ela é o quê? Ela é crescente. Então, a aceleração aqui ela é maior do que ela era aqui. A aceleração da carga no ponto A é menor do que do ponto B. Letra B é a resposta. E aí, pessoal? Vocês captaram a ideia? Quanto maior a concentração de linhas de campo, maior é o campo elétrico. Então, maior é a força. E quanto maior a força, maior a aceleração. Tá certo? Aumentou o campo, aumentou a força, aumentou a aceleração. Naquela região lá do meio, as linhas estão ficando mais concentradas, estão se aproximando. Então, se estão se aproximando, a concentração está aumentando. Então, o campo está aumentando de intensidade, a força está aumentando, a aceleração está aumentando. Por isso que a letra B. A aceleração em B é maior. Beleza? Vou pegar mais uma questão aqui. Ó, uma pequena esfera de carga conhecida igual a Q e massa desconhecida M, inicialmente em repouso, cai de uma altura H na presença de um campo elétrico uniforme E, dirigido verticalmente, apontando para baixo. A esfera chega ao solo com uma velocidade V igual a 2GH, 2 raiz de GH. O valor da massa M da esfera em função de E, Q e G é expressa na forma. Então vamos lá. Ó. O que é que temos aqui? Vamos fazer aquele diagrama de forças, né? Tem aqui a carga, tem a carga Q, que é conhecida, a massa que não é conhecida, é ela que eu quero representar aqui, certo? E que forças atuam sobre essa carga? Bem, como é uma carga e ela está em um campo elétrico uniforme, tem a força elétrica, certo? O campo aponta para baixo, certo? O campo aponta para baixo, beleza? E repara que tem a própria gravidade aqui, né? Então tem outra força que atua nela, além da força elétrica. Tem a força peso. Força peso é mg. mg, tá certo? A questão não disse qual é o sinal da carga, tá certo? Não deu o sinal da carga. Então tem duas opções aqui. Eu posso supor que a carga seria positiva ou que a carga seria negativa. Vamos fazer dos dois casos. Vamos supor, inicialmente, deixa eu só fazer uma coisa aqui para facilitar a vida depois. Vamos copiar isso aqui. Espera aí que deu errado.
E vamos colar isso aqui embaixo, por enquanto, tá? Para eu usar isso de novo daqui a pouco. Então, primeiro, vamos supor que a carga é positiva. Se a carga for positiva, a força elétrica ela é paralela ao campo, então ela também aponta para baixo, certo? Também aponta para baixo. Então, a força elétrica vai ser Q vezes E. Tem a força peso, que é mg, e a força elétrica, que é Q vezes E. Então, a força resultante, nesse caso, a força resultante é a soma das duas, porque as duas apontam no mesmo sentido. Então, é mg, beleza? Mais Q vezes E. Ok, e aí a partícula, essa carga, ela está caindo de uma altura h. Então, daqui para cá, mede h, certo? E eu sei qual é a velocidade final dela. Quando ela chegar aqui embaixo, eu sei qual é a sua velocidade. Eu sei qual é a sua velocidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou relacionar tudo isso, certo? Eu tenho, ó, também não sei quanto tempo vai demorar aqui. Então, aqui eu vou usar a equação de Torricelli realmente. Eu sei que v ao quadrado é igual a v zero ao quadrado, ela parte do repouso, então esse v zero é zero, mais duas vezes a aceleração, delta S. Então, vamos substituir aqui, certo? Deixa eu pegar esse negócio e deixa eu colocar ele logo na outra página, tá? Pronto. Vamos deixar ele aqui. E vamos usar essa página só para fazer os cálculos aqui. Então, vê só. Eu sei quem é a velocidade final, tá dada na questão lá, é 2GH, 2 raiz de GH. Então, vai ficar isso ao quadrado, tá? Então, eu vou ter 2 raiz de GH ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais parte do repouso, porque está falando que ela cai, tá? Então, ela está sendo solta. Inicialmente em repouso, está até dizendo aqui, mais 2A delta S. 2 vezes A delta S. Quem é a minha aceleração aqui? A aceleração é o quê? Massa, desculpa, a força resultante é massa vezes aceleração, certo? É massa vezes aceleração. Tá bom? Então, isolando a minha força resultante, vai dar. Isolando a minha aceleração lá em cima, vai dar o quê? Para eu escrever aqui embaixo. O A vai ser o quê? mg mais Q vezes E sobre M. Certo? Então, deu G mais QE sobre M. Então, bora substituir isso aqui. Substitui o A. Ficou G mais QE sobre M. Essa é a minha aceleração. Vezes o delta S, que é a carga que a carga percorreu, né? Foi H. É a altura que ela caiu. Beleza? Então, bora desenvolver aqui. Ó. Do lado esquerdo, se eu elevar ao quadrado, fica 4GH. Do outro lado, fica o quê? Fica 2GH. 2GH. Beleza? Mais 2QEH sobre M. Ok, né? Repara que eu posso simplificar H, porque ele aparece em todos os termos. Então, eu vou simplificar aqui, aqui e aqui. E aí, o que é que resta na minha equação? Posso jogar esse 2 vezes G para o outro lado. Vai ficar 4G menos 2 vezes G, fica 2 vezes G. 2G é igual a 2QE sobre M. Cancela também o 2 dos dois lados. E quem é que eu quero? Eu quero o M, né? Então, vamos isolar o M aqui, para finalizar. O M vai ser o quê? Q vezes E sobre G. Q vezes E sobre G. Q vezes E sobre G.
Q vezes E sobre G, letra A. Tá certo? Vamos ver se faria sentido supor que a carga é negativa. Porque não está dizendo, né? Uma pequena esfera de carga conhecida Q e massa desconhecida M, inicialmente em repouso, cai de uma altura H na presença de campo elétrico uniforme E, dirigido verticalmente para baixo. A esfera chega ao solo com velocidade V igual a 2, blá blá blá. Qual é o valor da massa? Então, não sei. Se a massa fosse, se a carga fosse negativa, o que ia mudar? A força seria para cima, certo? Como eu tenho F igual a Q vezes E, se a carga for negativa, a força aponta para um lado e o campo aponta para o outro lado. Como o campo aponta para baixo, a força elétrica seria para cima. Beleza? E como o corpo ele tá caindo, como essa carga é, ela cai, a força resultante ela é para baixo. Então a resultante aqui seria o quê? Seria a força peso menos a força elétrica. Se a carga fosse negativa, tá? Então vamos considerar essa situação aqui, nessa segunda resolução. Então, nessa segunda resolução, a força ela é para cima, porque eu vou supor que a carga ela é negativa. Então a força elétrica aqui ela é para cima, também seria Q vezes E, tá? Então agora, o que é que vai mudar? Vai ser quase igual. Eu vou ter a força resultante, como ela está caindo, vai ser mg, só que agora é mg menos QE, porque agora uma está para um lado e a outra está para o outro. Isso é igual a massa vezes aceleração. Isolando a aceleração de novo, vai ficar mg sobre m, que é g, menos QE sobre m. Tá? E aí, de novo, na fórmula de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, substituindo, V ao quadrado continua sendo 2 raiz de GH, como na solução passada. V0 é zero, porque sai do repouso. 2 vezes A, então G menos QE sobre M, tá? E o ΔS também é o H. Ok, então eu vou ter 4GH igual a 2GH menos 2QH sobre M. Simplifica tudo por 2. Aliás, vamos passar isso aqui logo para o outro lado, né? Aí vai dar o quê? Vamos ver se faz sentido, tá? A gente teria 2QH sobre M. Joguei esse para o outro lado, certo? E joguei esse para o lado de cá. Joguei esse para lá e esse aqui para o lado de cá. Então ficou 2GH menos 4GH. Ficou assim. Faz sentido considerar a minha equação assim? Faz sentido. Todo mundo que está aí é positivo. Lembrando que a carga é negativa, tá? Aí faz sentido. Por isso que faz sentido. A carga aqui, ela é negativa, tá? A carga é negativa. Mas, quando a gente coloca desse jeito aqui, eu estou pegando o módulo da carga. Porque isso aqui é o módulo da força. Então, todo mundo que está aqui é positivo. Isso aqui não é Q, é o módulo de Q, na realidade. Então, é positivo, o campo aponta para baixo, H é positivo, M é positivo, G é positivo, H é positivo. Fazer assim não faz sentido. Porque de um lado está dando uma coisa que é positiva, do outro lado está dando uma coisa que é negativa. Então, a questão aí, ela podia ter facilitado a vida e dito já de cara que é para considerar que a carga ela é positiva, tá? Senão, ia dar uma equação incongruente. Beleza? Vou fazer só mais um exemplo sobre campo elétrico uniforme. E aí, em seguida, Boa noite. A gente vai falar sobre potencial elétrico um pouquinho. Que aí vai ser
último capítulo, tá? A gente vai falar sobre só mais um capítulo ainda, que é o capítulo sobre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Certo? A gente vai iniciar hoje e finalizar na outra aula, que é daqui a 2 semanas. Semana que vem, na quinta-feira, é feriado. Então, uma gotícula de óleo de massa M aproximadamente igual a 9,6 vezes 10 a menos 15 quilos, carregada com carga elétrica Q igual a menos 3,2 10 a menos 19, cai verticalmente no vácuo. Num certo instante, liga-se nessa região um campo elétrico uniforme vertical e apontando para baixo. O módulo desse campo elétrico é ajustado até que a gotícula passe a cair com movimento retilíneo e uniforme. Nessa região, qual o valor do módulo do campo elétrico? E vamos buscar um pouquinho aqui de física 1, tá? Se a partícula vai se mover com um movimento retilíneo e uniforme, quanto vale a sua aceleração? E aí, pessoal, vale quanto a aceleração se está no movimento retilíneo uniforme? Ela é constante? É constante, mas qual o valor dela? É zero, tá? É zero. Vê, a aceleração ela indica o quê? A variação da velocidade, do vetor velocidade. Se o movimento é retilíneo, então a partícula só anda numa linha reta. Então o vetor velocidade não está mudando de direção. Certo? E se é uniforme, também não muda o módulo. Então nada está variando a velocidade. Lembra que a aceleração ela é a derivada da velocidade? Se a velocidade está sendo constante, a aceleração é zero. Beleza? A pergunta foi sobre a aceleração. Se a pergunta fosse sobre a velocidade, aí beleza. A velocidade ela seria constante. A aceleração também é constante, mas é zero. Certo? A gente sabe qual é o valor da aceleração, se for movimento retilíneo e uniforme. Se a aceleração é zero, quanto vale a força resultante? Zero também. Segundo a lei de Newton, a força não é a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Certo? Então, nesse momento que a carga, que essa gotícula de óleo, ela começa a andar com um movimento retilíneo uniforme, a força elétrica que é causada por esse campo elétrico uniforme aí, ela tem que equilibrar com a força gravitacional, com a força do seu peso, tá? Vocês entenderam isso? A montagem da equação vai ser assim. Nesse momento que a partícula começou a andar com movimento retilíneo uniforme, a força elétrica tem que cancelar com o seu, a sua força peso. O peso aponta para baixo, a força elétrica tem que apontar para cima e ter o mesmo módulo, para uma cancelar com a outra e aí a aceleração poder ser zero, certo? Então a partícula vai ter que ficar assim, ó. Eu tenho aqui a minha partícula com massa m e com carga q. Para baixo eu tenho peso, então eu tenho mg. E para cima eu tenho a força elétrica. Como é que eu calculo a força elétrica? É a carga vezes o meu campo elétrico. Repara aí, ó, que o campo elétrico vertical aponta para baixo. Aponta para baixo. Só dá para que a força elétrica seja para cima se a carga for o quê? Negativa. Que é o que acontece de fato aqui. Ó. A carga Q ela é negativa. Então, a força elétrica ela aponta no sentido oposto ao do campo elétrico. Então, que igualdade que eu monto aqui? A força que aponta para baixo, que é o peso, mg, tem que ser igual à força que aponta para cima, que é Q vezes E. E o que é que eu quero saber aqui? É quem é o campo elétrico. Tá certo? Então, quanto é o campo elétrico? mg sobre Q. mg
sobre Q. Vamos substituir então, tá? G, a questão fala para usar 10 metros por segundo ao quadrado. A massa, substituir lá por 9,6, 10 a menos 15. G é 10, certo? E Q, esse Q aqui, ele é em módulo, tá? Em módulo. O sinal entrou de que maneira na resolução? Para indicar que esse vetor aqui aponta para cima, certo? O sinal da carga entrou aí. Então, aqui embaixo, eu coloco só o módulo da carga, 3,2, 10 a menos 19. Vamos simplificar, então, tá? 9,6 sobre 3,2 dá quanto? Dá 3, né? 3 vezes 10 a quanto? Vamos repetir a base, porque tudo que resta aí são potências de 10. Repete a base e faz o quê? Entre essas duas aqui, eu somo os expoentes, então fica menos 15 mais 1. E com a outra de baixo, eu subtraio, né, esse expoente. Então fica menos 19. Então, mais 19. Beleza? Então, deu menos 15 mais 20, né? Deu mais 5. Então, deu 3 vezes 10 a quinta unidades do campo elétrico. É Newton dividido por Coulomb. 3, 10 a quinta, Newton por Coulomb. Letra A. Beleza? Vocês têm alguma pergunta sobre esse exercício que eu resolvi até aqui? Pergunta não, professor, mas a interpretação da questão ela é bem complexa. É física, né? Física é isso. Física, normalmente, a parte mais difícil é você interpretar o que a questão diz e montar as equações. Depois que monta as equações, em geral, as contas são simples. É só conta mesmo. Sai cancelando, simplificando e tal. Às vezes é levar ao quadrado, enfim, mas a parte difícil de física justamente é isso, é você interpretar o enunciado da questão e montar a equação, é onde está a maioria das dificuldades desses exercícios, tá? Bem, então eu vou seguir aqui, falar um pouquinho sobre potencial elétrico. Vê só. O que é que vai representar esse potencial elétrico, esse tal desse potencial elétrico? Potencial, em geral, ele está associado quando você tem um campo que tem conservação de energia. Campo que tem conservação de energia é chamado de campo conservativo. Qual é um exemplo de campo conservativo que vocês já viram em Física 1? É o campo gravitacional. O campo gravitacional, ele tem energia potencial gravitacional. Se você pega algum objeto e ergue ele a uma certa altura, esse objeto, ele ganha energia potencial. O que é que significa isso? Significa que se você libera ele, ele cai e ele converte essa energia potencial em energia cinética. Então, ele ganha velocidade. Beleza? Ser campo conservativo quer dizer o quê? Quer dizer que a energia total do sistema, quando só atuam forças conservativas, a energia, ela fica sendo conservada. Em que situações que eu tenho contextos que não são conservativos, que eu chamo contextos dissipativos? Quando tem forças que contribuem com perda de energia. Que exemplo de força seria esse? Força de atrito, força de resistência do ar. Essas forças, o que é que elas fazem? Bem, elas dissipam energia na forma de calor. Quando você atrita
algum objeto, sei lá, quando você pega alguma. Pronto, você pega, por exemplo, você olha o pneu de um carro que está derrapando, certo? Então, esse girar dali que o pneu está tendo, se você olhar para a, a pista embaixo do pneu depois, você vai ver que ficou quente, porque a energia mecânica que estava tentando mover o carro, uma parte dela moveu o carro, mas a outra parte foi perdida como calor, que aqueceu aquela região ali. Então, você teve perda de energia, certo? Teve perda de energia. Então, não é uma força não é uma força conservativa. Mesma coisa na resistência do ar. Quando um objeto cai, a força que as partículas de ar estão realizando para segurar aquele objeto, elas estão aquecendo ele também. Por isso, e por exemplo, quando você olha para algum meteoro que possa entrar na atmosfera, por exemplo, se for um meteoro que seja pequeno, em geral ele nem chega na superfície. Por quê? Porque quando ele entra na atmosfera, a velocidade com que ele vem faz com que surja uma força de resistência do ar muito grande, e essa força é uma força dissipativa. Ela aquece esse meteorito. Quando ele aquece, ele acaba se desintegrando antes de atingir a superfície, tá? Então, é uma força que é dissipativa. Ela, quando o corpo está sujeito a forças dissipativas, ele não conserva a sua energia, ele perde energia em forma de calor. Se só tiver forças que conservem a energia, então toda a energia, a energia potencial que o corpo tiver, quando você soltar, ela vai ser convertida integralmente em energia cinética, certo? E o que é que seria esse potencial elétrico? É uma medida do quanto de energia potencial uma carga de prova ganharia se ela fosse soltada naquele lugar do espaço. Então, observa que potencial elétrico e energia potencial elétrica são contextos que estão muito relacionados, certo? Vamos pensar, inicialmente, como que fica essa situação num campo elétrico, certo, uniforme, tá? Num campo elétrico uniforme. De novo, pensando num campo elétrico que seja uniforme, com a barra positiva em cima, sei lá, e uma barra negativa embaixo, o que é que a gente teria aqui? As linhas de campo sempre apontam para baixo, tá certo? Afastando da positiva e aproximando da negativa. E bem, se eu solto alguma partícula aqui, se eu solto alguma partícula aqui, ela vai cair, ela vai andar nesse sentido aqui, até chegar aqui, por exemplo, tá? Então, vê, digamos que ela percorreu uma distância d, certo? Uma distância d. Se ela percorreu uma distância d, qual foi o trabalho que a força elétrica ela descreveu aqui, tá? Qual o trabalho da força elétrica? Qual o trabalho realizado pela força elétrica para mover a partícula do ponto A ao ponto B? Qual o trabalho realizado pela força elétrica para mover a carga de A até B? Então, aí, no caso, como a força está sendo no mesmo sentido do campo, a carga ela é uma carga positiva, tá? Se fosse negativa, ela ia andar para o outro sentido. Então, qual foi esse trabalho? Como é a forma de trabalho, se vocês lembram? E aí? Vocês esqueceram? Então, a fórmula do trabalho é a força vezes o quanto que deslocou, tá certo? Trabalho é uma grandeza escalar, tá? E essencialmente dá isso.
Então, a força é a força elétrica. Então, vai ficar o trabalho da força elétrica, tal, é a força que é carga vezes o campo vezes a distância. Esse é o trabalho realizado pela força elétrica. Isso aí, se a partícula se moveu assim. E se ela se movesse assim? Por exemplo, digamos que ela veio para C primeiro, tá? E depois veio para cá até B. O que é que muda? Vamos pensar um pouquinho. Deixa eu fazer aqui com a outra cor, vermelha. Vê, quando ela anda de até C, tem um trabalho vertical, tem um deslocamento vertical e tem um deslocamento horizontal, né? Tem um deslocamento horizontal. Quando ela chega em C e volta, tem um deslocamento vertical, de novo, e o deslocamento horizontal no sentido oposto ao anterior, certo? Então, vê só, a força ela é a mesma sempre. Por quê? Porque o campo é uniforme. A força também é uniforme, então ela não varia, sempre aponta para baixo, no mesmo sentido do campo. Então, vê, se você tem um trabalho que foi feito para deslocar a partícula nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, e depois você teve a mesma força, mas deslocando para o sentido oposto, o que é que ocorre com esses trabalhos? Lembra que trabalho é uma grandeza escalar, certo? Trabalho é uma grandeza escalar. Então, para um lado é positivo, para o outro lado é negativo. Então, quando eu faço os dois, um cancela o outro. Então, não teve trabalho pelo movimento horizontal. Só tem trabalho pelo movimento vertical. E a distância inteira vertical que essa carga descreveu, quando ela andou de A até C e depois de C para B, a distância vertical que ela andou foi a mesma que se ela tivesse ido direto de A até B. Ou seja, o que é que isso quer dizer? O trabalho ele não depende dos movimentos horizontais, ele só depende da altura que você inicia e da altura que você finalizou. Não no caso na altura, né? Da distância até aqui e da distância até aqui. Beleza? Não depende de mais nada nesse sentido. Beleza? Lembra que, na verdade, o que esse trabalho ele tem uma fórmula, né? Não é simplesmente essa fórmula que eu escrevi aí, porque essa fórmula que eu escrevi, ela é ela é para os módulos, certo? Mas a fórmula mesmo para o trabalho, ela é produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. E produto escalar de geometria analítica tem uma fórmula lá que vocês viram, né? É o módulo de uma força vezes o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, se o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, o cosseno vai ser zero e aí não faz trabalho. Beleza? Não tem trabalho. Dessa forma, ó, qual que é o trabalho, por exemplo, para eu deslocar o corpo do ponto B até o D aqui. Eu estou andando só na horizontal. Na horizontal. O vetor deslocamento está horizontal e o vetor força é vertical. Então, o ângulo foi de 90 graus, não teve trabalho, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Vamos resumir essas coisas que eu comentei, tá? Primeira coisa é que no campo elétrico uniforme, tá? Estou supondo só campo elétrico uniforme, tá? Campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. No campo elétrico uniforme, se o deslocamento perpendicular ao campo não
realiza trabalho. Certo? E segunda coisa, para eu me deslocar de A até B ou de A até D, o trabalho então é o mesmo. É o mesmo, porque só importa o quê? O deslocamento vertical, paralelo ao campo. Só importa o deslocamento, certo? Paralelo ao campo. Ou seja, para eu me mover daqui até aqui ou daqui até aqui, o trabalho é o mesmo. Por quê? Porque o que mudou entre esses foi só um deslocamento perpendicular ao campo. Então, é o mesmo trabalho. Para mover daqui até aqui, ou então até aqui, é o mesmo trabalho. Porque o que mudou entre os dois pontos finais foi só um deslocamento perpendicular ao campo. E nessa parte não realiza nenhum trabalho. Certo? Se vocês tiverem dúvida com essas explicações conceituais, avisem, tá? Avisem. Dessa forma, o trabalho ele não depende da trajetória. Se ele andasse só assim, por exemplo, assim, ó, também o deslocamento vertical foi o mesmo. Então não depende da trajetória. Essa é uma particularidade de campos conservativos, que tem potencial, né? O trabalho não depende da trajetória. Certo? Essa fórmula aqui, eu vou escrever ela de uma outra maneira, tá? Lembra que eu tinha trabalho era igual a Q vezes E vezes D. A fórmula do trabalho era essa aqui. Beleza, então eu vou dizer que entre essas duas posições teve uma diferença de potencial. A diferença de potencial vai ser justamente esse termo aqui, ó. E vezes D. Certo? Então, esse E vezes D é o que eu vou chamar de diferença de potencial. Diferença de potencial elétrico. Ou seja, a fórmula, né? O nome da grandeza que a gente usa aqui é U. Então, U seria essa diferença de potencial, é E vezes D. Beleza? É a definição aqui para esse potencial elétrico. E aí a outra fórmula que teria seria qual? Seria o trabalho, seria igual a Q vezes U. Carga vezes diferença de potencial. Então não é diferença de potencial, então esse U aí ele é o potencial final menos o potencial inicial. Deixa eu escrever aqui, V final menos V inicial. Tá? Então pronto, já que eu tenho essa fórmula, tá? Essa fórmula, eu posso tentar relacionar com a fórmula do campo elétrico. Beleza? Eu posso tentar relacionar com a fórmula do campo elétrico. Antes de seguir, qual seria a unidade para a diferença de potencial? A unidade do potencial. Unidade de U. E também de V, né? No caso. Qual seria a unidade? Ó, U, pela fórmula aqui, ela é trabalho sobre carga. Então, U, ela é trabalho sobre carga. Então, a unidade é a unidade do trabalho, que é o Joule, sobre a unidade de carga, que é o Coulomb, certo?
Joule por Coulomb tem um nome, é o volt. Ou V, tá? A unidade da diferença de potencial é o volt, certo? Tá bom. E se eu quiser agora relacionar o. Se eu tivesse, por exemplo, alguma carga pontiforme gerando meu campo elétrico. Então, vê só, eu tenho essa carga aqui, tá? Ela está gerando esse campo na região ao redor dela. Se eu coloco uma outra carga aqui, digamos que é uma carga negativa, certo? Qzinho, a minha carga de prova. O que é que vai acontecer com essa carga de prova? Vai surgir uma força elétrica nela, que é uma força de aproximação, né? Já que são cargas de sinais opostos. Então, digamos que essa carga se moveu do ponto A até aqui, por exemplo. Certo? De A a B. A mesma carga, tá? Se moveu dali de cima até aqui embaixo. Ok? Então, qual foi a diferença de potencial realizada nesse deslocamento? Diferença de potencial. Como é que eu faço? É o campo vezes a distância que foi percorrida, tá certo? O campo vezes a distância. Então, eu tenho eu fico com a seguinte fórmula. Deixa eu só escrever para vocês aqui. Vamos lá. Então, espera aí que a minha tela deu uma bugada aqui. Abriu outra tela sem querer. Agora foi, pronto. Está totalmente bugado meu mouse aqui. Pronto, agora voltou, eu acho. Foi, voltou. Então, vê. Eu sei que U é o potencial final, então o potencial no ponto B, menos o potencial no ponto A. Beleza? E eu sei também que isso aqui é igual ao campo vezes a distância. E vezes D. Certo? A fórmula que eu teria seria essa, né? E se eu quiser saber qual é o potencial de um ponto específico? Vê que tudo aqui é dado por diferença de potencial, né? É dado por diferença de potencial. Diferença de potencial. Então, repara que quanto mais a diferença de potencial ela é proporcional tanto ao campo quanto ao campo, tá? Quanto à distância. Então, se eu aumentar muito a distância, certo? Se eu considerar um outro ponto que está lá no infinito, então eu poderia considerar que o peraí, tá? Deixa eu só organizar aqui a minha explicação melhor um pouquinho. Bem, eu posso escolher quem é o meu referencial aqui. Eu vou escolher que o meu referencial ele é justamente no ponto A, certo? Eu vou escolher aqui como meu referencial. Então, como eu escolhi ele como referencial, o meu trabalho aqui vai começar aqui, tá certo? Então, o potencial aqui vai ser zero. O potencial de A eu vou assumir como zero, porque eu tomei ele como referencial. Então, eu fico com zero aqui, e aí fico com VB igual ao campo elétrico. Qual seria a fórmula para o campo elétrico? Seria K, Q, da carga geradora, vezes D sobre D ao quadrado, certo? Então, eu fiquei com o quê? K, Q sobre D.
cancelou com aquela distância que tinha lá em cima. Beleza? Cancelou com aquela distância que tinha lá em cima. Então, a fórmula ficou basicamente essa. A fórmula do potencial do campo B, potencial no ponto B, ficou isso aqui, supondo que em A o potencial ele era zero. E se eu não tivesse, certo? Se eu não tivesse detalhe, quem que é esse D que a gente tem aqui? Esse D é essa distância aqui, tá? Ok? Esse D é essa distância. Eu não vou fazer exercícios hoje, tá? Que vai ficar muito. Vai acabar ficando muito corrido. Então, o que eu vou fazer vai ser deixar para finalizar esse assunto na semana que vem. A gente retoma essa discussão sobre o campo de uma carga pontiforme, fala sobre energia potencial e faz exercícios. Tá certo? E hoje a gente finaliza por aqui já. Vocês revisem depois a parte que eu falei inicial nessa aula, tá? Que é aquela parte aquela parte do campo elétrico uniforme, tá bom? Revisem essa parte aí porque ela é importante, tá bom? Deixa eu finalizar a gravação aqui.